do Estado do Paraná, Roberto Requião de Melo e Silva. Vice-governador do Estado do Paraná, Orlando Pessutti. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Otto Luiz Sponhos. Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, Procuradora de Justiça Jaqueline Fagundes Rosenfeld. Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, Procurador de Justiça José Ivaí de Oliveira Viana. Procurador-Geral do Estado do Paraná, Sérgio Boto de Lacerda. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, Dr. Manuel Antônio de Oliveira Franco. Presidente da Associação Paranaense do Ministério Público do Estado do Paraná, promotor de justiça Ivonei Foggia. Excelentíssimos senhores conselheiros, componentes do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, procuradores de justiça, Reinaldo Prado, Vanderlei Batista da Silva, D'Artagnan Cadilha Bilhoa, Edilberto de Campos Trovão, Miriam de Freitas Santos, Carlos Aldir Loz e Nelson Antônio Muginoski. Honram também esta solenidade com suas presenças os excelentíssimos senhores Secretário de Estado da Segurança Pública, Luiz Fernando Ferreira de Lázari. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldair Tarcísio Rizzi. Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Luiz Eduardo Sheida. Deputado estadual Reni Pereira. Deputado estadual Tadeu Venere. Procurador-Geral do Município, Dr. Maurício Eduardo Sá Ferrante, representando nesta solenidade o Prefeito Municipal Cássio Taniguchi. Major Luiz Rodrigo Larson Carstens, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Davi Antônio Pancotti. Desembargador Carlos Augusto Hoffmann. Juiz do Tribunal de Alçada e diretor do Departamento Cultural da Associação dos Magistrados do Paraná, Doutor Jurandir Souza Júnior. Diretor da Faculdade de Direito de Jacarezinho, Jaime Domingues Brito. Secretários de Estado, deputados, desembargadores do Tribunal de Justiça, procuradores de Justiça, juízes do Tribunal de Alçada, juízes de Direito, promotores de Justiça, vereadores, familiares, senhoras e senhores. Solicito a entrada dos promotores substitutos, acompanhados de suas madrinhas e padrinhos. Márcio Soares Berclas. Josilene Aleteia de Andrade.
Carolina Tavares da Silva Rockenbach. Fernanda Bono. Eduardo Augusto Salomão Cambi. Luciana André Jordão. Rodrigo Leite Ferreira Cabral. Ronaldo Costa Braga. André Del Grossi Assunção. Mariana Zaifer Basso. Fernanda Guarnier Domiciliano. E Juliana Vanessa Stoffela. Convidamos os presentes para, em pé, cantarem o hino nacional. A presença do secretário de Estado de Indústria e Comércio, Luiz Guilherme Mussi. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Milton Riquelme de Macedo, para a abertura desta sessão solene de posse dos promotores substitutos. Presidente do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, e em obediência ao disposto no artigo 128, inciso 2, parágrafo 3º da Constituição Federal, e artigo 10, parágrafo 6º da Lei Complementar Estadual nº 85, de 27 de dezembro de 1999, declaro aberta a sessão solene de posse dos promotores substitutos, nomeados através do ato número 116, de 02 de agosto de 2004. Para fazer entrega das becas aos promotores substitutos, solicito ao promotor Márcio Soares Berclas, que vem à frente, ter entregue sua beca por sua madrinha, a doutora Jaqueline Fagundes Rosenfeld, digníssima Corregedora-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais.
Não vou nominar o candidato, seu padrinho, para que venham à frente e procedam a entrega da beca aos seus respectivos afiliados para fazer o cargo. Josilane Eleteia de Andrade tem como padrinho seu pai José de Andrade. Carolina Tavares da Silva Rockenbach tem como padrinho seu pai José Tavares da Silva Neto. Doutora Fernanda Bom tem como padrinho seu pai Érico Inácio Bom. Doutor Eduardo Augusto Salomão Cambi tem como padrinho o Procurador de Justiça, Dr. Gilberto Jacóia. Doutor André Del Grossi Assunção tem como madrinha sua irmã Cláudia Del Grossi Assunção. Doutora Luciana André Jordão tem como padrinho seu pai Valdir Jordão. Doutor Rodrigo Leite Ferreira Cabral tem como padrinho seu pai João Bonifácio Cabral Júnior. Doutor Ronaldo Costa Braga tem como madrinha sua mãe Maria Luzolina Costa. Doutora Mariana Seifert Basso, tendo como padrinho seu pai Victor Basso Júnior. Doutora Fernanda Guarnieri Domiciano, tendo como padrinho seu pai João Batista Domiciano. Doutora Juliana Vanessa Estofela, tendo como padrinho seu pai Ademar Estofela. Situado na rua Marechal Hermes, número 751, Centro Cívico, nesta capital do Estado do Paraná, presentes o senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Nilton Riquelme de Macedo, o senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. José Ivaí de Oliveira Viana, e os demais senhores conselheiros, compareceram para a posse no cargo de promotor substituto os doutores Márcio Soares Berclar, Josilane Aleteia de Andrade, Carolina Tavares da Silva Rockenbach, Fernanda Bom, Eduardo Augusto Salomão Cambi, André Del Grossi Assunção, Luciana André Jordão, Rodrigo Leite Ferreira Cabral, Ronaldo Costa Braga, Mariana Seifer Basso, Fernanda Guarnier Domiciano e Juliana Vanessa Estofela, nomeados em virtude de habilitação em concurso público de provas e títulos, através do ato do senhor Procurador-Geral de Justiça, número 116/2004, de 2 de agosto de 2004, publicado no Diário da Justiça do Estado do Paraná na mesma data. Preenchidos os requisitos legais para a investidura, o senhor Procurador-Geral de Justiça tomou-lhes o compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo e de cumprir as constituições e as leis, o que foi solenemente prometido. Para constar, eu, Marília Vieira Frederico Ábido, promotora de Justiça e secretária, lavrei o presente termo que, depois de lido, vai devidamente assinar.
dando prosseguimento, registramos a presença do presidente da Itaipu Nacional, Miguel Jorge Samé. Com a palavra o promotor substituto, Márcio Soares Berclas, que falará em nome de todos os empossados. Eu pediria ao cerimonial que, antes que o nosso colega desse as palavras, colhesse a assinatura dos novos promotores. Gracias. Doutora Josilene, para que também se aproxime da mesa para assinar o termo e receber o seu título.
Mariana André Jordão. Rodrigo Leite Ferreira Cabral. Ronaldo Costa Braga. Mariana Leiter Lázaro. Fernanda Guarnier Luciano. Com a palavra, o promotor substituto Márcio Soares Berclas, que falará em nome de todos os empossados. Estado do Paraná, Dr. Milton Riquelme de Macedo. Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, Roberto Riquelme de Melo Silva. Excelentíssimos senhores, membros do Egrégio Conselho Superior e do Ministério Público do Estado do Paraná. Pessoas nas quais saúdo e cumprimento as demais autoridades presentes nesta solenidade. Estimados familiares, prezados amigos,
queridos colegas, senhoras e senhores. Sem dúvida, o dia de hoje representa um marco de grande contentamento, prazer e realização. É com muita honra e bem ciente da enorme responsabilidade a mim confiada que, em nome de meus diletos colegas, passo a dirigir algumas breves palavras aos senhores nestes inesquecíveis, intensos e singulares instantes que antecedem o começo da história e da carreira de cada um de nós no seleto quadro de membros do Ministério Público do Estado do Paraná. Instituição que, hoje reunida, carinhosamente nos acolhe e nos integra como a mais nova parte de seu patrimônio humano. A presente cerimônia, mais do que oficializar o nosso ingresso na vida pública, a nossa apresentação para a sociedade paranaense e brasileira, simboliza e bem sintetiza a assunção de nossos próprios destinos, representando o comando da sucessão de acontecimentos relativos à parte expressiva de nossas vidas, referenciando assim uma de nossas principais razões de viver, definindo a posição e o rumo de nossos empreendimentos futuros, cujo sentido e propósito busca alimento no convicto e inarredável desejo de poder servir a sociedade e a causa da justiça de modo particular. Esta a razão primeira e última pela qual eu e meus estimados colegas fizemos a opção pelo Ministério Público. Certamente, uma das mais belas e gratificantes carreiras públicas, razão e expressão de todo o nosso entusiasmo, da vibração que hoje nos possibilita estar aqui na condição de promotores de justiça recém-empossados. É por termos demonstrado aptidão técnica e humana ao nos engajarmos num concurso público extremamente disputado e pautado por indisfarçável publicidade e lisura, num rigoroso, desgastante e complexo sistema de avaliação, e não poderia ser diferente, que a partir de hoje, na qualidade de promotores de justiça, tensionamos oferecer o melhor do nosso trabalho, a fim de que, dentre outros escopos relevantes, a obtenção da cidadania plena seja uma realidade concreta e presente para o povo paranaense, destinatário derradeiro e fiscal maior da integralidade de nossas futuras ações. O Ministério Público, muito mais do que uma carreira, do que um espaço no qual teremos independência funcional para desempenhar o nosso ofício, sempre com respeito ao princípio da legalidade, daqui para diante passa a ser o nosso lar, a nossa família, e é com muito orgulho e com aguçada percepção das mazelas e dos problemas sociais existentes que assumimos o compromisso de, guardando o respeito pela Constituição, bem servir a comunidade paranaense, dando a nossa cota e parcela de contribuição na construção de um dos objetivos mais nobres da nossa República Federativa do Brasil, consistente na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Cumpre frisar que a conquista da nossa aprovação no certame de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Paraná é, portanto, não apenas uma digna e valiosa recompensa pela dedicação que empreendemos no estudo das ciências jurídicas e sociais, às quais conscientemente confiamos boa parte de nossa mocidade, mas, sobretudo e fundamentalmente, passo derradeiro e essencial na busca, no implemento e no encontro do que temos, supomos e acreditamos firmemente consistir na nossa íntima, pura e genuína vocação. Prova disso é que coube outrora a Rui Barbosa, na sua costumeira genialidade, candente e condensada na célebre Oração aos Moços, já bem advertir, no sentido de que o trabalho, pois, vos há de bater a porta dia e noite, e nunca vos negueis as suas visitas, se quereis honrar a vossa vocação. A vocação, em nosso modesto sentir, nada mais é do que um dos atributos que surge da incontestável contribuição trazida pela proposta filosófica concebida por Aristóteles, segundo a qual, entre outros aspectos, extrai-se que a felicidade suprema do ser humano
reside na devida e proveitosa exploração de suas virtudes e potencialidades. É justamente por estarmos imbuídos e impregnados deste espírito que, honestamente, se acaso fôssemos chamados para a reflexão e, por força disso, instados a indicar qual o principal segredo do nosso êxito, hoje coroado e celebrado, não hesitaríamos em apontar que esse encontra sua morada na vocação que julgamos possuir para conduzir nossas carreiras públicas, bem como no direcionamento correto e preciso de nossos talentos, na capacidade de superação e mobilização da melhor parte de nosso vigor, energia e empenho, tendo como objetivo último e final a preservação do ordenamento jurídico e, via de consequência, a construção de uma maior justiça social. Ademais, entendemos que perseguir a vocação é saber prestigiar e respeitar uma espécie de ato de chamamento interno que se cristaliza e se revigora à luz da escala de valores e aspirações próprios e afeitos a cada consciência. Ideal supremo e inviolável, que com toda certeza não só continua a inspirar o renovar das gerações, mas sobretudo permite a perpetuação e a visualização da projeção de nossas virtudes no plano da realidade e do mundo exterior, tendo como produto simplesmente aquilo que cada ser humano julga poder e saber fazer de melhor, circunstância que bem revela o fundamento e a vontade pelo qual aspiramos e resolvemos construir, declarar e depositar, enfim, dedicar o melhor do nosso amor, da nossa fé, das nossas crenças e convicções e do nosso esforço em benefício de um órgão pujante e respeitado, sobremodo porque de existência fundamental para a preservação do Estado democrático de direito, sendo este o perfeito retrato institucional do Ministério Público. De modo que o Ministério Público, no seu perfil e desenho atual, é expressão de uma conquista vivificada e impulsionada, sobretudo com o advento da Constituição Federal de 1988, diploma que, enquanto fundamento lógico e axiológico que informa todo o sistema jurídico, enalteceu e valorizou sobremaneira o campo de atuação ministerial, reconhecendo e vislumbrando no Ministério Público um poderoso aliado da sociedade, um órgão que se caracteriza por ser, em essência, uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, ao qual incumbe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. É justamente em respeito à sabedoria e responsabilidade com a qual o nosso legislador constituinte explicitou a importância das funções institucionais do Ministério Público, que tristes e lamentáveis episódios recentes nada mais devem representar do que covardes e transitórias ameaças que, ora assumindo a roupagem de improvisados e inconsistentes projetos legislativos, ora se introduzindo em retórica de discurso vazio e estéril, trazem como intento último uma pouco velada tentativa de supressão, através da qual, em ritmo célere e a golpes de desalinhado esquadro, se pretende podar e diminuir a atuação e a força do Ministério Público, cujas atribuições, ora estão injusta e merecidamente sendo postas sob suspeita, vilipendiadas e solapadas à luz de desencontrados interesses políticos de ocasião e espúrias invenções catalisadas sob a perspectiva turva e míope de uma minoria cuja ressonância e aceitação espera-se que seja cada vez menos próspera para o bem e ventura de todos nós. Minoria esta que, ilegítima e inutilmente, tenta pequenar e diminuir uma instituição que, historicamente, por sua corajosa e operosa intervenção em prol do interesse público, goza de indiscutível crédito e de excelente reputação no corpo social, sobretudo para com todos aqueles que estão na base, se é que já não foram excluídos e marginalizados de nossa desigual e nada isonômica pirâmide social. Exemplo indiscutível desses acontecimentos encontra-se na malsinada e desditosa Lei da Mordaça e, mais recentemente, na discussão em torno dos poderes investigatórios do Ministério Público. Prova maior do disparate é que, enquanto o crime organizado avança e aprimora sua estrutura, arregimentando cada vez mais novos asséculos para a sua seara,
ocupa-se o Supremo Tribunal Federal de decidir o artificial e improdutivo impasse de se o Ministério Público pode ou não investigar às custas do recrudescimento da intranquilidade jurídica e social e, sobretudo, de índices maiores e mais elevados da impunidade, respaldando a ideia de que o direito penal é seletivo e de que, por consequência disso, a observância de suas normas é mais obrigatória para uns do que para outros. Como ilustração do nosso pensamento e temor, pedimos licença para, mais uma vez, tomar de empréstimo a definição de Rui Barbosa, vazada no sentido de que os piores de todos os crimes, os que mais atacam a moral pública e depõem contra a civilização de um povo, são as violências contra a lei, pelos a quem ela incumbiu sua guarda. A estas alturas, imperioso esclarecer que, dentre as muitas atribuições do promotor de justiça, na sua constante luta pela manutenção da ordem jurídica e pela disciplina do equilíbrio social, cumpre destacar que, ao lado da marcante e sempre lembrada atuação no âmbito criminal, especialmente em sede do plenário do júri, cada vez mais agigando-se o papel do Ministério Público no âmbito civil para com cada uma de suas comunidades, como órgão incumbido de lutar, entre outros aspectos, por uma íntegra e efetiva cidadania, pela fiscalização das fundações, por melhores e mais dignas condições de saúde, pela observância do repasse das verbas constitucionalmente previstas para a educação, pelo respeito ao princípio da prioridade absoluta e da proteção integral no âmbito da infância e juventude, na defesa intransigente do meio ambiente e dos demais interesses meta-individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos, no zelo pelo patrimônio público, pela compulsória e necessária observância da probidade administrativa, na fiscalização e monitoramento de um processo eleitoral livre de vícios e do abuso do poder, na proteção dos direitos do consumidor, enfim, na busca de melhores condições de integração social para os portadores de necessidades especiais, bem como no exemplar atendimento ao direito dos idosos, dentre outras tantas áreas e outros bens relevantes da vida, que, para serem devidamente respeitados, estão a depender da função e da correta atuação do promotor de justiça. Em sendo mais do que chegada a hora de concluir, não haveria como encerrar estas palavras sem antes agradecer aos nossos amados e queridos pais e familiares pelo irrestrito e encorajador apoio, pela incondicional compreensão, consideração e carinho, seguramente merecedores da nossa imensurável gratidão e reconhecimento, cuja lembrança e exemplo de vida haverão de continuar preenchendo nossos olhos de brilho, ternura e encantamento, como retribuição por todo o amor em nós nutrido e depositado, que há de permanecer guardado e vivo para todo sempre no recanto mais íntimo de todos os pulsos de nosso coração. Da mesma forma, nossa sincera homenagem e agradecimento às nossas madrinhas e padrinhos, na certeza de que seus afilhados de hoje os têm não só como eleição de um modelo, mas também e fundamentalmente como sábios conselheiros espirituais, cujas orientações haveremos de seguir com retidão, para que possamos bem honrar e bem dignificar a beca que ora desce e recai sobre nossos ombros. As esposas, maridos, namoradas e namorados, com os quais compartilhamos o melhor de nosso afeto e também inúmeras dificuldades, o nosso maior agradecimento, o nosso voto de confiança e as nossas excusas pelos muitos momentos de prazeroso convívio dos quais os privamos, na certeza de que muitas alegrias como esta ainda veremos de juntos compartilhar nesta vida. Aos verdadeiros e leais amigos destinamos a nossa gratidão pelo constante e incansável estímulo, pela força do laço de amizade e toda a riqueza e tesouro que dele emana. Aos professores com quem verdadeiramente aprendemos, a certeza de que bem saberemos aplicar as lições e digerir os conhecimentos armazenados, não esquecendo da importância do constante aprimoramento científico e intelectual. Aos demais profissionais com quem podemos dividir o trabalho, nosso agradecimento pela experiência e vivência alcançada, pois consabidamente de nada adianta a teoria enquanto dissociada da prática, da mesma forma que nem existe prática divorciada da teoria. Aos colegas de concurso que,
embora não tenham sido empossados nesta cerimônia, conosco lograram a aprovação. Nossas congratulações, na certeza de que, tão logo possível, haveremos de junto labutar, na expectativa e no sentimento de que, mais do que colegas do Ministério Público, possamos construir fraternais relações de amizade. Aos demais colegas de concurso, a certeza de que, embora lhes tenha sido impossibilitado o ingresso imediato nesta carreira, que para hoje nós se descortina, o futuro há de lhes assegurar a realização de todos os seus desejos e expectativas, pois, como certa feita sabiamente já se disse, para tudo há um momento debaixo dos céus, e ninguém há de ficar desamparado diante do seu esforço. O nosso reconhecimento também a todos aqueles que, de alguma forma, e até mesmo anônima e inconscientemente, dirigiram-nos palavras de incentivo, retribuíram o nosso interesse, torceram pelo nosso sucesso e, assim, contribuíram para o nosso aprimoramento jurídico e, sobretudo, pessoal. Por fim, nosso agradecimento especial a Deus por nos permitir viver este momento, pela alegria que hoje nos invade, a quem rogamos bênção, saúde, sabedoria e luz para o adequado desempenho de nossas atividades. Meus caros e queridos colegas, Josilane, Carolina, Fernanda Ron, Eduardo, André, Luciana, Rodrigo, Ronaldo, Mariana, Fernando Domiciano e Juliana, que sejamos fortes, fiéis e leais aos princípios e ideais que nos trouxeram e nos conduziram até aqui. E, sobretudo, que saibamos honrar o compromisso que hoje assumimos, com todas as privações que são próprias e hão de ser enfrentadas por quem se entrega e se dedica de corpo e alma a exercer com responsabilidade e a tenacidade devida a carreira do Ministério Público. Mais do que isso, colegas, que consigamos manter a humildade, a simplicidade e a dignidade do espírito e, sobretudo, que tenhamos consciência de nossas humanas limitações, pois nada mais somos do que agentes que impessoalmente apenas almejam poder bem servir à sociedade. Sobretudo, porque é assim que haveremos de ter uma carreira plena, ativa e honrada, plasmada no estudo, no devotamento e no insuperável amor pelo trabalho, honrando e enobrecendo a instituição a qual acabamos de fazer parte, em exclusivo benefício da sociedade paranaense e brasileira. Pela atenção e paciência de todos, muitíssimo obrigado. Em tempo, registramos a presença dos ex-procuradores-gerais do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto e Gilberto Giacoia. Dando prosseguimento, fará a saudação aos empossados em nome da Associação Paranaense do Ministério Público do Estado do Paraná, seu representante, promotor de Justiça, Ivonês Roger. Senhor Governador do Estado do Paraná, Dr. Roberto Requião, Excelentíssimo Senhor Dr. Milton Riquelme de Macedo, Digníssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Excelentíssimo Desembargador Otto Luiz Cunho, Digníssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na pessoa de quem peço vênia para saudar as demais autoridades aqui presentes e que compõem a mesa. Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, colegas do Ministério Público, magistrados, advogados, familiares, senhoras e senhores, prezados empossandos, Márcio Soares Belcras, natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, concluiu o curso de preparação à carreira da magistratura na Escola Superior da Magistratura daquele estado. Estagiou junto ao núcleo jurídico do Departamento de Recuperação de Crédito do Banrisul, no Ministério Público da União e no Serviço de Assistência Judiciária Gratuita da PUC do Rio Grande do Sul. Foi nomeado juiz leigo do 5º Juizado Especial Cível de Porto Alegre, cursos de aperfeiçoamento regular de Direito Penal, curso regular de Direito Processual Civil, curso de extensão em Direito Administrativo e curso de Direito Constitucional. Cara Josilene Aleteia de Andrade, natural de Londrina, no estado do Paraná. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual daquela cidade. Obteve laurea acadêmica no curso de graduação com média final acumulada de 8,99. Cursou a Fundação Escola do Ministério Público no nosso estado, em Londrina. Aprovada para promotora substituta do Ministério Público do Estado do Tocantins e aprovada no concurso para delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Estagiou no Ministério Público do Estado do Paraná e na Justiça Federal Civil da cidade de Londrina. Carolina Tavares da Silva Rockenbach, também natural de Londrina, nosso estado. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do nosso estado, foi assessora jurídica do Ministério Público do Paraná, cursou a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, FEMPAR, e a Escola da Magistratura Federal, também do Estado do Paraná. Foi conselheira do Conselho Penitenciário do Paraná, estagiou no Tribunal de Alçada do nosso Estado, na Procuradoria da República do Estado do Paraná e no projeto Prisão em Flagrante da Ordem dos Advogados do Brasil. Fernanda Bom, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC daquele estado, foi advogada da União, aprovada em concurso para escrivão do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, no concurso para assessora do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, cursou a Escola Superior da Magistratura, também daquele estado, e estagiou no Serviço de Assistência Judiciária Gratuita da PUC do Rio Grande do Sul e na Procuradoria Regional da 4ª Região e no Tribunal Regional da 4ª Região. Eduardo Augusto Salomão Câmbio, natural de Apucarana, do nosso estado, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do nosso estado, professor universitário da PUC do Paraná, da Universidade Estadual do Paraná, Jacarezinho, e da Universidade do Sul de Santa Catarina. Foi assessor jurídico do Tribunal de Justiça e publicou vários livros, como Direito Constitucional, A Prova no Processo Civil, Código de Processo Civil 2002, em colaboração com Márcia Bataglin, Dalcastel, Faleiro, e Jurisdição no Processo Civil, Compreensão Crítica. Artigos e capítulos de livros publicados, 40 títulos. Estagiou no Instituto de Pesquisas de Boniures. André Belgrossi Assunção, natural de Maringá, do nosso estado, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, aprovado em primeiro lugar no vestibular do inverno de 1998, estagiou no Ministério Público do Paraná e na 11ª Promotoria de Justiça de Maringá. Artigos publicados: Brasil, Leis, Pactos e Outras Dúvidas, as Leis Brasileiras e as Leis de Rousseau, Procedimento e Garantias na Aplicação de Medidas Socioeducativas, e segundo o 2º Encontro Nacional de Educação Social, Outra História é Possível. Luciana André Jordão, natural de São Paulo, formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica daquele estado, estagiou no Ministério Público de São Paulo, aprovada no concurso público para procuradora daquele estado. Rodrigo Leite Ferreira Cabral, natural de Curitiba, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, estagiou no Ministério Público do Paraná, junto ao Tribunal de Contas, e no Tribunal de Justiça do Paraná. Oficial de gabinete, secretário e assessor de desembargador, técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná, e cursou a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, a FEMPAR. Ronaldo Costa Braga,
natural de Catanduva, São Paulo, formado pela Universidade Estadual de Londrina, estagiou na Companhia de Habitação de Londrina, no Ministério Público do Paraná e no Núcleo Jurídico do Banco do Brasil. Mariana Seifer Basel, natural de Curitiba, formada pela Universidade Federal do Paraná, estagiou no Ministério Público do nosso Estado, no Centro de Apoio Operacional da Dignidade Humana, cursou a Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, FEMPAR. Fernanda Guarnier Domiciano, natural de São Paulo, formada pela Universidade Estadual de Londrina, foi analista judiciária no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e técnica judiciária na Justiça Federal de Primeira Instância do Estado do Paraná. Juliana Vanessa Estofela, natural de Rio do Sul, Santa Catarina, formada pela Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Cascavel, estagiou no cartório da Vara de Família em Cascavel, no Ministério Público do Paraná, no Tribunal de Justiça do Paraná, cursou Escola da Magistratura, pós-graduação em Direito Processual Civil e cursou a Escola da Magistratura Federal do Paraná. Como percebemos, senhoras e senhores, todos com áurea e destaque por onde passaram, tanto no campo acadêmico quanto no campo profissional. Após a árdua conquista de uma aprovação sedimentada fase a fase, é chegada a hora aguardada com a expectativa de quem atinge o ideal de mais alta aspiração. Hoje, com o espírito embalado pela emoção, sob o testemunho e com o justo orgulho e alegria de familiares e amigos, transpõe vocês, como promotores substitutos, os umbrais do Ministério Público do nosso Estado do Paraná. A sensação de vitória é perceptível no semblante de cada um. No íntimo, o remanso pelo esforço recompensado e a leveza da consciência pela certeza do dever cumprido. Os caminhos que conduzem ao nosso Ministério Público são íngremes e exigem obstinação para serem percorridos. Contudo, são transparentes. Os que aqui ingressam o fazem unicamente por seus próprios méritos. O Ministério Público é uma opção de vida. Por isso, registramos neste ato solene a definição do destino pelo qual vocês se inclinaram. A conjugação da garra que os trouxe à instituição e a vibração para o exercício das importantes missões que virão são motivadoras do aplauso e dos cumprimentos da classe que tenho a honra de representar, na condição de presidente da nossa querida e gloriosa Associação Paranaense do Ministério Público, que há mais de meio século se dedica a uma luta bem combatida. Vencida a etapa de capacitação técnica, é a vez das responsabilidades funcionais. A jornada a ser iniciada, demonstrá-lo ao cotidiano, será ainda mais dura. Vocês, colegas, certamente passarão momentos em que a solidão lhes imporá profundas reflexões. Haverá decepções, pressões e angústias, mas haverá momentos sublimes e de grande força moral. Não podemos, como cidadão da iniciativa privada, pensar e agir em função do interesse pessoal. É preciso, talvez, reavaliar alguns dogmas, desmistificando a adoração à capacidade intelectual de armazenar informações e começar a valorizar a habilidade para solucionar problemas de forma humanitária. Em especial no mundo jurídico, é necessário que se repense o apego demasiado às formas e à intelectualidade, aproximando-se mais do verdadeiro conceito de justiça, o que, segundo o piano é dar a cada um o que é seu. Nesta quadra, recordo-me quando tomei posse nos idos de 1990 e falava, naquela ocasião, pelo Colégio de Procuradores da Justiça, o nosso saudoso Dr. Braga, que, parafraseando Pio XII, afirmou: sede humildes com os fracos e oprimidos, mas altivos diante dos poderosos. O que sempre deve nos impulsionar
é o sentimento institucional, a essência da razão de ser promotor de justiça. Nosso papel é o trabalho incessante pela causa justa, pela verdade, pelos direitos fundamentais da sociedade. Nossa nação vive uma antítese perversa. Há um governo e um parlamento legitimados pela escolha popular, mas paradoxalmente permeado por interesses de grupos e indivíduos distantes da tragédia social e econômica da maioria do nosso povo. O membro do Ministério Público é, enquanto lidador do direito e defensor da cidadania e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, agente transformador dessa crua e severa realidade, agora agravada pela ilusão dos modelos neoliberais e globalizantes. Não nos é dado, entretanto, olhar o futuro com desolação, embora nos preocupe o horizonte tormentoso. Cumpre-nos canalizar nossas forças para direcioná-las no sentido da reconstrução de uma sociedade mais fraterna e justa. Esse é o clamor generalizado que brota das ruas e sinaliza o exercício lento, porém crescente, de uma indeclinável vocação democrática. A instituição que os acolhe é uma das mais dignas desta República, tendo a missão de velar pela preservação da ordem jurídica e do regime democrático. Essa condição, que nos foi otorgada, é alvo de resistências ostensivas por setores contrariados em seus interesses, sejam econômicos, sejam os amesquinhados da política provinciana e caudatária, hábitos de impunidade. Bastou que em nossa preconceituosa república despontasse uma instituição com perfil moderno, de características plasmadas em ideologia francamente social, para que uma reticente plutocracia dissimulada tratasse de se mobilizar para buscar recompor a velha ordem. Não lhes convém que parcela do poder de reescrever o Estado, invertendo-se arcaicas fórmulas de preservação do domínio da vontade de poderosos sobre a massa anônima, possa ganhar corpo. Assim, impõe-se, sem seu juízo e conveniência, discutir a legitimidade do Ministério Público para investigar. Não os atos rudes das classes populares, diga-se, mas a criminalidade requintada, especialmente aquela que vulnera o erário em grandes jogadas. É hora das filigranas. Parte da inteligência nacional é pródiga em discutir questões prejudiciais e preliminares, especialmente quando enfrentar o mérito é penoso e pode resultar em frustração de suas mais veladas expectativas de manutenção do civilismo social que lhes é tão confortável. Perplexa, nossa incipiente democracia está diante de uma situação surreal, onde continuar renovando os valores parece mais perigoso que conviver com os antigos e deletérios dogmas. Pois é, enquanto o Supremo Tribunal Federal discute se a Constituição permite ou não ao Ministério Público a tarefa de investigar crimes e criminosos, a sociedade fica à mercê da crescente ação da marginalidade em todos os níveis. Ou seja, parece secundário o combate ao crime. Vital é saber quem não pode combater. Para determinados segmentos de infratores qualificados, isso também é fundamental. E a esses interesses, infelizmente, se dedicam vigorosas energias da acadêmica maneira brasileira de pensar e exercer o poder. Mas nem tudo está perdido. Há uma resistência brotando de segmentos que já prevêem claramente as consequências desastrosas desse retorno atármico. Pois, se apenas a polícia judiciária caberá investigar, certamente estará comprometida a legitimidade para a atuação da imprensa investigativa, das comissões parlamentares de inquérito, para os crescentes procedimentos assemelhados desenvolvidos pelo Banco Central, pelas ONGs, pelas ouvidorias públicas, pelas procuradorias, pelos tribunais de contas, dentre outros órgãos. Vozes importantes
tem se dedicado à defesa dessa essencial atribuição do Ministério Público, que é fortalecida pelos princípios que o regem, independência e autonomia funcionais, e por suas garantias constitucionais de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Aos servidores policiais, como é notório, são velada ou abertamente contrapostas, não raro, interferências das mais variadas origens, porque submetidos aos desígnios momentâneos e nem sempre transparentes de alguns ocupantes de cargos relevantes nos poderes públicos. Lutemos por esse espaço de libertação que é do nosso povo, que é e deve ser um munus da nossa missão de advogados da sociedade. Nosso compromisso social é grandioso, que as perplexidades, frustrações e obstáculos transformem-se em fatores de aglutinação do Ministério Público, representado por agentes perseverantes na busca do ideal do justo e refratários ao imobilismo burocrático. As instituições, conforme concebidas, são destinatárias da credibilidade pública. A manutenção desse sentimento, que é sua seiva, cumpre ao atuar sério, despojado e elevado de seus integrantes. A partir de hoje, vocês, novos companheiros de jornada, são também legatários da tradição e corresponsáveis pelo destino do Ministério Público do Estado do Paraná. Sejam bem-vindos. Nós os acolhemos felizes e confiantes, pois juntos ficaremos ainda mais fortes para plasmar nosso indelegável desígnio. Muito obrigado. Com a palavra, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, seu presidente, Dr. Manuel Antônio de Oliveira Franco. Silva, peço permissão a Vossa Excelência para dirigir a saudação inicial ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Dr. Milton Riquelme de Macedo, em nome de quem cumprimento as demais autoridades antes nominadas. Saúdo especialmente os novos promotores substitutos que nesta sessão solene assumem e recebem a alta carga de responsabilidade da função. Membros do Ministério Público, membros do Judiciário, da Magistratura, caros colegas advogados, senhoras e senhores. A Ordem dos Advogados do Brasil, com toda a sua história e tradição, e os advogados têm sido guardiões dos interesses da sociedade e, como tal, partícipes de reivindicações sociais que tornam concretos os direitos fundamentais dos cidadãos. A indispensabilidade do advogado na administração da justiça, como fixa o artigo 133 da Constituição Federal, decorre de sua missão social, permitindo o equilíbrio das relações jurídico-processuais e contribuindo decididamente para a paz social. Vemos, fazendo parte da pauta cotidiana dos advogados, sua identificação e ação para promover um conjunto de compromissos com o país e com a sociedade, que extrapola o próprio exercício técnico da profissão. Ao advogado, cabe a missão de liderança das batalhas sociais, cabe a missão de resgatar os valores mais sagrados da moldura cívica de nosso país, cabe defender a bandeira da ética e da moralidade, contra os abusos e as práticas ilícitas em todas as esferas da vida institucional. Parafraseando o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Rubens Aprovado Machado, fiz essas referências iniciais para afirmar que as críticas que se fazem aos advogados, a culpa pela morosidade da justiça e a cumplicidade e estímulo à violência, além de injustas, merecem prontas rejeições. É oportuno lembrar o único ator do processo,
com prazos é o advogado. Esses prazos, em regra geral, são curtíssimos e os advogados são obrigados a cumpri-los sob pena de fazer perecer o direito do cliente. A morosidade da justiça tem inúmeras causas, em especial o desaparelhamento do Poder Judiciário. Tenho certeza, senhoras e senhores, que os advogados pleiteiam, como toda a sociedade, pela melhoria da administração da justiça. A Ordem dos Advogados luta, sem esmorecer, pela implantação de urgentes medidas que permitam a todos os jurisdicionados o alcance no tempo e no espaço da justiça procurada. O Poder Judiciário é inquestionavelmente o sustentáculo da cidadania, da liberdade, do Estado democrático de direito, não podendo estar sob qualquer suspeita em relação às suas relevantes atividades funcionais. Assistimos diariamente a um interminável rol de fatos inauditos sobre o aspecto técnico-jurídico de interrelacionamento entre os agentes da administração da justiça. De um lado, temos advogados que postulam mal, ocasionando até o perecimento de direitos e que não primam pelo respeito aos preceitos éticos. De outro, juízes, promotores e delegados, felizmente uma minoria, que encobrem a inépcia e o despreparo técnico sob o manto da burocracia, arbítrio e da indelicadeza. Destaco, entre as críticas que sofremos injustamente, a de inépcia e incapacidade dos operadores do direito. Refiro-me aqui, por oportuno, ao ensino jurídico do país, uma das preocupações centrais de todos nós. A abertura indiscriminada de cursos de direito sob o falacioso argumento da disseminação da cultura e a priorização do lucro em detrimento da qualidade do ensino constituíram fatores decisivos para as transformações ocorridas no seio das carreiras jurídicas, com reflexos nitidamente detectados junto à sociedade. Os cursos jurídicos abrem um leque imenso de possibilidades profissionais, não sendo, portanto, um elemento exclusivo de formação de advogados. Os cursos jurídicos formam bacharéis em direito que se transformam em juízes, promotores, advogados, defensores públicos, procuradores, delegados de polícia e professores de direito. É por intermédio desses operadores de direito que se concretizam os direitos fundamentais dos seres humanos. Para que isso ocorra, é necessário, contudo, que esses operadores sejam bem formados, bem informados, bem apetrechados nos seus conhecimentos. Necessitam de uma excelente formação humanística e de sólidos conhecimentos do direito. Até porque estão ligados de forma direta e insolúvel a um dos poderes, que é o judiciário. E através desses profissionais é que se faz a justiça, sustentação da paz social. Incita-nos neste momento solene a uma oportuna conclamação, que a Ordem dos Advogados do Brasil, a magistratura e o Ministério Público se irmanem efetivamente no sentido de que o ingresso em cada uma dessas instituições se faça cada vez mais pela porta do mérito e da justiça, afastada qualquer hipótese de apadrinhamento ou facilitação, em prejuízo do mérito, da competência e da vocação. Por sua vez, as faculdades de direito perderam o rumo, o fanal, a destinação. Cada vez mais graduam-se bacharéis e não se formam advogados. A generalizada e indiscriminada criação de cursos jurídicos do país propicia a má qualificação de bacharéis que não conseguem preencher as vagas para juízes e promotores em seus concursos,
desfalcando o judiciário diante de uma demanda já assoberbada e prejudicando os cidadãos. De que forma imaginarmos termos bons advogados, bons juízes e bons promotores, e quando surgem, decorre do esforço pessoal e não da normalidade e eficácia de uma estrutura adequada que os faça, literalmente, estudar e preparar-se para os vindouros embates da vida profissional. Pode a ordem expor à sociedade paranaense e brasileira alguns números deste quadro sinistro. No Brasil temos hoje 760 cursos de direito, 61 só no Paraná e 222 implantados nos últimos 3 anos, dos quais somente 19 foram recomendados pela Ordem dos Advogados, portanto, menos do que 10%. Quanto ao exame de ordem, no ano de 2003, em seu último exame, foram aprovados 28% dos candidatos, e no primeiro exame de 2004, apenas 16,70% dos candidatos lograram sucesso. Dos 2.366 candidatos, somente 397 foram aprovados. Isto, senhoras e senhores, um exame de proficiência mínima, onde não existe limitação de vagas. Os números, por certo, não diferem muito daqueles referentes aos concursos para a magistratura e o Ministério Público. Tais resultados transformam as fantasiosas e grotescas formaturas em tragicômica metáfora da porta do inferno de Dante. Vós que entrais, deixai todas as esperanças. É imperioso que se mude esta situação, não por interesse corporativo de classe, mas sim em defesa da própria sociedade. A Ordem dos Advogados lidera hoje um movimento nacional pela moralização e melhoria do ensino jurídico no país e do ensino como um todo. No entanto, estamos convictos que nesta relevante missão, o apoio e a colaboração do Ministério Público é imprescindível. Temos que ser diligentes, trabalhar juntos, vigorosamente, buscar formas de cooperação que amparem a sociedade através de programas sólidos e concretos, com destemor, presteza, coragem e ousadia. Neste contexto, permita-me, excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Milton Riquelme de Macedo, renovar o convite para incluir em nossa pauta de grandes questões a enfrentar o gravíssimo problema da qualidade do ensino jurídico no Paraná. Possuímos o Ministério Público e os advogados, caminhos convergentes ao mesmo objetivo, uma ação complementar harmônica, solidária, incumbida de vivificar os princípios do direito. Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, faz o oportuno momento para reiterar o seu convite e reafirmar que espera contar com o apoio do Ministério Público do Estado do Paraná para uma atuação conjunta. Nossa proposta é de que, numa ação concreta e no âmbito estrito de nossas atribuições e responsabilidades, constituamos uma força-tarefa para apurar eventuais irregularidades que estejam sendo praticadas por administrações de cursos jurídicos em nosso Estado. Que se verifique se os cursos cumprem efetivamente os requisitos mínimos exigidos pelo Conselho Nacional de Educação. Não podemos esquecer que o compromisso com a cidadania passa necessariamente pela educação. E a educação do cidadão, infelizmente, é uma das promessas não cumpridas pela democracia. A ausência ou a precariedade do sistema educacional acabam dividindo a sociedade em cidadãos ativos e cidadãos passivos. A democracia, no entanto, necessita de cidadãos ativos, com conhecimento e consciência de seus direitos e deveres, cuja capacidade e análise crítica funcionam
como controle da representação política em todas as suas formas. Quero, por fim, em nome de todos os advogados paranaenses, os 27 mil advogados paranaenses que tenho a honra de representar, reiterar nossos votos de continuado e crescente sucesso ao Ministério Público do Estado do Paraná e cumprimentar os novos promotores substitutos, convicto de que saberão conduzir-se de modo a elevar sempre mais a credibilidade da sua categoria e a enfrentar os desafios que os aguardam. Muito obrigado. Eminentes membros do Egregiado Conselho Superior do Ministério Público, o concurso de acesso ao Ministério Público do Paraná, senhores familiares que hoje exultam com o sucesso alcançado por seus diletos filhos, eu gostaria de dizer que é com imensa satisfação que hoje, pela vez primeira, presido solenidade de ingresso de novos integrantes no Ministério Público e me sinto como se estivesse há 25 anos atrás ingressando nesta nossa prestigiosa carreira. Promotor de Justiça, e prometo que não vou me alongar, até porque é desnecessário, pois pela oração feita pelo nosso colega que hoje assumiu as funções do Ministério Público, já foram devidamente analisadas e exultadas, como também pela oração do nosso presidente da associação, a atualidade das dificuldades do Ministério Público em cumprir as suas relevantes funções que, embora encontrando dificuldades, nós vemos que o Ministério Público irá superá-las com dificuldades, mas com certeza irá superá-las, e nós vemos pela renovação que hoje se verifica que o exército, o verdadeiro exército de homens e mulheres dedicadas à causa pública, que exercem um verdadeiro sacerdócio quando ingressam nessa missão. E o primeiro vestir desta beca, nós nos transformamos em agentes de transformação social. Nós buscaremos e buscamos buscar a realidade social que afeta a todos os brasileiros, mesmo com um governo que prometia ser progressista e hoje, infelizmente, como bem disse o nosso presidente da associação, demonstra que, com as amarras do conservadorismo, com as amarras do poder internacional, não cumpre o que prometeu, mas nós cumpriremos. Nós temos conosco e em nossa alma o compromisso de buscar transformar essa realidade social. E hoje, marcando essa posse, esse ingresso de novos valores no nosso Ministério Público, eu gostaria de adiantar que, se algumas promessas não são cumpridas por quem haveria de ser, nós daremos nossa contribuição. E agora me refiro ao colega e amigo presidente da OAB. Iremos certamente nos abraçar à causa defendida pela OAB na melhora dos cursos superiores. Mas, temos outras prioridades. E uma delas, eu me refiro, é o combate contra a fome. Nós vamos nos dispor ao Ministério da Ação Social, vamos dispor ao Ministério Público do Paraná com sua equipe de defesa da cidadania para desenvolver um convênio para que nós possamos ajudar no gerenciamento deste programa prometido e até agora não cumprido e tão esperado por nossa sociedade. Nós vamos nos associar, nos irmanar nessa causa e vamos propor os instrumentos que o Ministério Público tem, somando a toda a nossa gama de atribuições, nos dispor a que possamos também colaborar nesta atividade tão relevante para toda a nossa sociedade. Nesse momento, nós estamos lançando essa nossa vontade e estaremos procurando os meios
para que o Ministério Público possa também dar sua participação neste relevante setor. Dito isto, e somando o que tudo já foi dito pelos oradores que me antecederam, principalmente os nossos colegas do Assume e o presidente da associação, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos as autoridades que prestigiaram esse evento, já destacadas, os familiares dos empossados, todos os promotores de justiça, os servidores dessa nossa instituição, e com isso eu gostaria de dar por encerrada essa sessão. Muito obrigado pela sua atenção.